Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Aleluia. Louvado seja Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Daniel. Deus abençoe. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus, por mais uma oportunidade na tua presença. Aleluia. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do 27 em diante. Que bom que você veio. Que bom que o Espírito Santo de Deus te trouxe. Que bom que o Senhor operou na sua vida. Que bom que você não resistiu ao chamado do Senhor nessa noite. E que Ele disse para você: ter um encontro com você na minha casa hoje. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Efésios capítulo 4, nós vamos ler o versículo 27 e depois nós vamos pular para o 30. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. E não, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Aleluia. Que palavra forte, igreja. Precisava nem ministrar, né? Pode sentar, igreja. Glória seja dada ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos visitantes que estão aqui conosco, né? Que bênção estarmos aqui. Graças a Deus. Esses dias atrás, numa sexta-feira, eu estava aqui ministrando sobre o poder da palavra. Sobre aquilo que nós pronunciamos, sobre aquilo que nós falamos na vida do outro. Sobre aquilo que nós falamos na vida dos nossos filhos. E hoje eu quero falar um pouco sobre os efeitos dessas palavras, dessas atitudes, dos nossos comportamentos dentro da nossa casa. O Espírito Santo de Deus, ele está nos despertando. O apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Éfeso, falando para aquele povo alguns comportamentos que eles estavam tendo que não estavam agradando ao Senhor. E aí ele começa a dar direções. E aí quando ele começa no versículo 27 dizendo, não deis lugar ao diabo. Ele já está dizendo assim, o inimigo ele entra na nossa vida, na nossa casa, porque nós damos oportunidade para ele. Ele entra por brechas. Ele entra por espaços ao qual nós permitimos. A Bíblia diz que ele anda em volta de nós mesmos, procurando espaço para ele entrar. Mas se nós estivermos alicerçados no Senhor, ele não entra. E aí, quando eu estava ministrando sobre o poder da palavra, lançada sobre aquilo que nós falamos, sobre os nossos, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, o que nós declaramos acerca do outro ou acerca de nós mesmos. O que nós falamos revela o que tem dentro de nós, como nós agimos. E aí, o que essas palavras causam dentro da nossa família? O que esses comportamentos causam dentro da nossa casa? Igreja, você sabia que aonde tem gritos, tem demônios? Você sabia que aonde tem palavras de ódio, tem demônio? Aonde tem palavras de ira, aonde tem palavras de raiva, aonde tem confusão, aonde tem má resposta, falta de educação, tem demônio. Aonde tem brutalidade, eu estou falando dentro das casas. Eu estou falando dentro da minha casa e dentro da sua casa. Nós estamos lá dentro da nossa casa agora. Aonde tem palavrões, tem demônio.
Aonde tem mentiras, tem demônio. Aonde tem manipulação, aonde tem articulação, aonde tem falsidade, aonde tem enganos, tem demônio. Aonde tem pessoas descontroladas. Porque fruto do Espírito é domínio próprio. Então, o contrário de domínio próprio, que é controle, é descontrole. Então, aonde tem pessoas descontroladas, onde tem descontrole, tem demônio. Aonde tem agressão física, homem agredindo a mulher agredindo o homem, aquela confusão dentro dos lares, tem demônio. Aonde tem agressão verbal, aonde tem agressão psicológica, pressão psicológica, chantagens emocionais, tem demônios. E aí eu quero que você pense junto comigo, como que está dentro da sua casa. Porque dentro de uma casa, dentro de um lar, onde tem mais essas coisas que eu falei, grito, confusão, contenda, discórdia, mentira, desavença, má resposta, falta de educação, brutalidade, agressividade, aonde tem mais isso do que oração, aonde tem mais isso do que louvor, do que leitura da palavra, o ambiente ele está sendo tomado por demônios. Ele está sendo conduzido por demônios. E aí, esse ambiente que está sendo tomado por demônios, começa a acontecer umas coisas estranhas. Eu quero que você pense na sua casa agora. Porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, eu comecei a analisar dentro da minha casa. Que a gente tem mania, né, de falar essa palavra aí tinha que ser para a irmã fulana, para o irmão fulano, e eu costumo repetir, não, essa palavra é para você, que o Espírito Santo de Deus te trouxe. Se fosse para o irmão ou para a irmã, o Espírito Santo de Deus tinha trazido ela aqui. Então é para mim e para você que o Espírito Santo de Deus está falando. E um ambiente, quando ele é tomado, ou quando ele tem a presença de demônios, começa a acontecer umas coisas estranhas. Começa a ter doenças do nada. Uma adoece, aí o outro sara, aí adoece o outro familiar, e aí você faz consultas e faz exames e não vão aparecendo da onde está vindo essas doenças. Quem tem criança pequena, a criança começa a ficar atribulada. A criança começa a ficar agitada demais. A criança cai demais. Cai do sofá, cai da cama, começa a andar, tropeça, cai. A criança fica sem sono à noite. A criança acorda na madrugada gritando, desesperada, e ninguém sabe o que está acontecendo com aquela criança. Pode ser um ambiente tomado por demônios. Começa a estragar coisa dentro de casa. Queima o fogão, queima a geladeira, queima o tanquinho, queima a televisão, queima a máquina de lavar. Começa a furar o pneu do carro, o pneu da bicicleta. Começa a perder dinheiro em jogo, começa a perder dinheiro no cartão, começa a sumir as coisas. Começa a estragar o carro. Igreja. Começa a queimar a lâmpada. O chuveiro pega fogo. Começa a explodir os trem dentro de casa. Começa a quebrar a janela, vai mexer na chave da porta, quebra a chave da porta. O cachorro adoece, até o cachorro é tribulado, ele late a noite inteira. Aquela perturbação. Isso não é normal não, igreja. Isso é invasão maligna do inimigo dentro dos lares. Ah, pastora, mas isso não acontece? Acontece. Acontece. Mas em tudo tem um limite. Existem coisas que são exageradas. E a gente começa a olhar e falar, gente, mas esse trem não está certo aí. Tem alguma coisa errada aqui. Aí tem gente que pensa assim, é o sexto sentido. É coincidência. Crente não tem sexto sentido, não tem coincidência. Crente tem aviso de Deus. Crente tem informação do Espírito Santo de Deus sobre nós. Quando está acontecendo essas coisas dentro de casa, a gente fala, meu Deus, tem alguma coisa errada. Então nós precisamos tomar uma providência. Começa a acontecer essas coisas, igreja. São influências que estão vindo. E aí alguém pode falar assim, não, pastora, mas eu vou para a igreja. Eu sou uma pessoa mais velha, responsável, né? Eu estou dentro da igreja todo dia. Deixa eu falar uma coisa aqui para nós.
Demônio não respeita a idade. Não respeita. Não interessa para ele se é velho, se é novo. O pastor Del e eu, nós oramos esses dias para trás por um bebê de 4 meses endemoniado. Satanás não respeita a idade. Satanás, ele não respeita o tempo de igreja que eu e você temos. Não, eu sou crente tem 10 anos, tem 20 anos, você pode ser crente há 50 anos. Ele não respeita o tempo de igreja que nós temos. Satanás, ele não respeita poder aquisitivo. Pobre, rico, para ele não faz diferença. Satanás, ele não respeita cargo que nós temos dentro da igreja. Não, eu sou pastor. Não, eu sou missionário. Eu sou obreiro da casa do Senhor. Eu sou diácono. Satanás, ele não respeita isso. Satanás, ele não respeita seus títulos, a sua profissão, os diplomas que nós temos. Ele não respeita nem os dons que nós carregamos. Não, eu canto na igreja, eu sou líder disso, líder daquilo, eu sirvo na casa do Senhor. O diabo, ele não respeita isso. Nem grito ele respeita, porque tem gente que vai expulsar demônio e grita tanto. Satanás não respeita grito. Sabe o que Satanás respeita? Santidade. Satanás, ele respeita vida com Deus. Satanás, ele respeita comunhão, aliança que nós temos com o Senhor. É isso que ele respeita na minha vida, na sua, dentro da igreja e na nossa casa. É isso que ele respeita, sabe por quê? Porque tem a autoridade do Senhor sobre nós. E não é nós que ele respeita a autoridade do Senhor que está sobre nós. Então, nós precisamos entender que as nossas atitudes, os nossos comportamentos fazem com que o inimigo entre ou saia da nossa casa. As nossas atitudes dentro do nosso lar. O nosso posicionamento. Dentro da nossa casa tem que ter oração. Porque aonde tem o Espírito Santo de Deus, o inimigo ele tem que bater em retirada. Mas ele só vai sair se a autoridade do Senhor estiver lá dentro. E essa autoridade do Senhor, ela é evocada por nós através da nossa comunhão com o Senhor, através da nossa aliança com o Senhor. Então é isso que nós precisamos fazer para que essas forças malignas, elas saiam de perto de nós. E aí eu quero trazer uma passagem aqui, porque quando a gente fala que o diabo, ele não respeita todas essas coisas que eu falei, tem gente que às vezes questiona. Não, mas tem uma irmã que ela tem 50 anos de igreja. É a irmã do coque. A gente olha para ela, a gente teme, treme. Tem que ver se tem comunhão com Deus. Olha só. Que cargo, título. Não quer dizer que a pessoa tem comunhão. Atos 19, do 13 ao 16, a Bíblia diz assim. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Vocês entenderam que demônio não respeita? Sai no nome de Jesus, se você não tiver autoridade. Tem que ter vida com Deus. Por isso que é tão sério essa questão de servir ao Senhor. Por isso que é tão sério essa questão de ser obreiro. Por isso que é tão sério nós falarmos que servimos e fazemos se nós não temos vida com Deus. Por isso que é tão sério esses comportamentos e essas atitudes nossas dentro de casa. Porque vir para a igreja todo mundo bonitinho, sentadinho é uma coisa, mas ter vida com Deus é diferente. E aí tem gente que fala, às vezes a gente vai fazer aconselhamento e fala: pastor, eu cresci assim. É porque meu pai, ele gritava. Então hoje eu grito também. É porque minha mãe, ela xingava, ela batia, ela tinha essas atitudes. Então eu tenho também.
Queridos, nós precisamos quebrar este ciclo de maldição na nossa família. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos ser a diferença. Muitas coisas que nós fazemos hoje, de fato, nós aprendemos com os nossos pais. De fato, nós aprendemos com os nossos tios, avós, só que nós não podemos continuar da forma como nós éramos. Nós não podemos transmitir para a nossa descendência, transferir para eles aquilo que nós vivemos, da forma como nós vivemos. Nós precisamos quebrar essas barreiras, esses tabus, esses comportamentos que os pais tinham. Nós precisamos mudar isso na nossa vida. Sabe? Não é porque... Olha que Deus mandou eu escrever aqui. Eu sei que Ele vai falar com alguém. Porque quando Jesus fala para mim assim, escreve dessa forma, filha. É porque Ele quer falar com alguém. Então Jesus quer falar com você nessa noite. Não é porque você sofreu abuso na infância que você precisa transferir para os seus filhos. Não é porque você sofreu traumas na sua infância, na sua adolescência, que você precisa transferir para a sua descendência. Não é porque você sofreu rejeição no meio do seu lar, que você precisa transferir rejeição para os seus filhos, a sua descendência. Não é porque você teve carência de pai, de mãe, ou ausência deles, que você precisa transferir para os seus filhos ou para a sua descendência. Não é porque você tem complexo de inferioridade, porque você acha que você é menos do que os outros, que você precisa colocar sobre os seus filhos o peso daquilo que você carrega. O Senhor está trazendo cura emocional nessa noite. Sabe por quê, igreja? O meu filho, ele não tem a obrigação de ser quem eu sou. O meu filho, ele não tem a obrigação de carregar os traumas que eu carreguei. O meu filho, ele não tem obrigação de ser como eu fui, de viver como eu vivi. Sabe por quê? A vida dele é diferente da minha. Ele não tem que carregar as dores que eu trouxe. E eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo de Deus está dizendo que hoje é noite de cura. Então não é porque o seu coração de pai, de mãe é pesado, de angústia, de tristeza, de sofrimento, que a gente tem que transferir isso para os nossos filhos. E quem é filho aqui precisa saber que muitas dores que são passadas para vocês, não é porque seus pais querem fazer, às vezes passa até sem perceber. São doenças da alma que precisam ser curadas e quem cura é o Espírito Santo de Deus. Mas para isso a gente precisa abrir o coração e permitir com que Ele trabalhe no meio de nós. A vida do meu filho ela é diferente da minha. Se eu quiser que ele viva aquilo que eu vivi, eu estou anulando a personalidade dele. Pior do que isso, eu estou tentando sabotar o plano de Deus na vida dele. Porque eu quero que ele carregue uma dor que não é dele, é minha. Agora entenda, igreja, princípios não mudam. Porque aqui nós temos um paralelo. Nós temos pais permissivos demais. Nós temos pais que permitem que os filhos façam de tudo. Não coloca regra, não tem limite, não tem educação. Não tem educação. Ah, eu não tive isso, então eu quero que o meu filho tenha. Não é isso. Princípio, moral, ética. O que Deus fala para nós não é isso. A palavra diz, não poupeis a vara do teu filho. Sabe o que ele está dizendo? Corrige, orienta, mostra o caminho correto. Não é deixar o filho fazer tudo, porque eu não tive, porque eu apanhei demais, agora eu não bato. Se você não bater, se você não corrigir, o mundo vai corrigir de uma forma muito doída. Se você for negligente com os erros dos seus filhos, eles vão pagar um preço alto e você vai pagar junto pela sua falha como pais. Então, quando a Bíblia fala que nós temos que corrigir, é orientar. Eu não quero que o meu filho viva o que eu vivi, mas eu não posso deixar ele fazer o que ele quer. Porque nós vemos filhos mandando em pais, filhos impondo vontade sobre os pais. Gente, isso não existe.
Mas nós não podemos transferir para eles aquilo que nós carregamos no passado. Porque eu vivi assim, você vai viver também. E nem ficar jogando sobre eles. Então, esses princípios, eles precisam ser orientados aos nossos filhos. Eu preciso transmitir para ele o que é bom. Eu preciso direcionar, eu preciso mostrar o caminho. Só que eu não posso forçar que ele faça aquilo que eu quero que ele seja. Eu também não posso realizar os meus sonhos nele. Ou transferir as minhas dores. E aí alguém pode perguntar assim para mim: pastora, vamos voltar para o texto? Eu estou no texto quando a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Porque tudo aquilo que não condiz com a palavra, você abre brecha para que o inimigo entre. Então, quando você é um pai ou uma mãe permissiva, que você não coloca regras e limites, você está permitindo que o diabo entre na vida do seu filho, da sua filha. E quando você transfere algo seu para eles, você também está permitindo. E o seu comportamento também. Porque orientar é uma coisa, exigir e forçar é outra. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu sei que a palavra é forte, igreja, mas é desse jeito mesmo que o Senhor falou comigo. Porque nós temos a mania, às vezes inconscientemente, de transferir problemas nossos para os nossos filhos. Eu estava na Jubrac, congresso de jovens, nesse último final de semana, e um jovem me procurou. Como eu falei, eu estava na intercessão. E esse jovem falou para mim assim: pastora, eu estava ali no meu cantinho e veio na minha mente assim, que eu era um rejeitado e que ninguém gostava de mim. Pela misericórdia de Deus, ele falou para mim: eu vi que não era de Deus e eu mesmo repreendi em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Satanás não deu conta de colocar isso tão forte na mente dele. Mas eu fiquei pensando sobre isso, sabe por quê? Porque eu conheço a família e essa fala é da mãe. A mãe tem esse sentimento de rejeição. A mãe tem esse sentimento de que ninguém gosta dela. E a mãe transferiu essa dor para o filho. E ele está carregando um fardo que não é dele. Talvez ela transferiu involuntariamente, porque não foi tratado, não foi trabalhado. Fato é que a vida é totalmente diferente. A história de vida dela é uma, a história de vida dele é outra. Ele nasceu em berço cristão, ele cresceu em berço cristão, os pais estão na presença, então ele não tem motivo nenhum para achar que ele é um rejeitado. Ele não tem motivo nenhum para achar que ninguém gosta, porque convive no meio de todos. Mas ela, do passado, teve esse motivo. Então ela acabou transferindo para ele. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque é muito perigoso. Quem sofreu trauma no passado foi eu, não foi ele. Não foi meu filho. Então ele não tem que pegar esse fardo nas costas e caminhar com ele. Eu preciso curar isso. Então a gente precisa quebrar essa maldição que vem essa maldição hereditária que vem sobre as famílias. Certa vez nós estávamos na porta de uma igreja e uma criança de 6 anos, eu acredito que o pastor vai lembrar disso. E ele pediu à mãe algo para brincar com os coleguinhas e a mãe não deixou. E aí ele começou a andar na porta da igreja e ele falava assim: eu vou embora, eu vou sumir, eu vou morrer, eu vou acabar comigo e você vai ver. Gente, ele tinha 6 anos de idade, ele era desse tamanhozinho. Eu olhei, cheguei na mãe e falei: por que ele está falando isso? Eu fiquei preocupada, vocês sabem que eu trabalho com saúde mental. Eu trabalho com crianças, é nessa área que eu atuo. E aí eu cheguei na mãe e falei: por que ele está falando isso? Ele é uma criança de 6 anos. E ela falou para mim: ele vê o pai fazendo isso e agora ele faz igualzinho. Todas as vezes que o pai quer alguma coisa de mim que eu não faço, ele faz essa chantagem emocional. Queridos, aonde tem essas coisas negativas, tem demônios. Isso foi implantado pelo pai na mente de uma criança de 6 anos.
involuntário, talvez, mas nós precisamos prestar atenção na nossa fala, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, porque os nossos filhos, eles copiam isso de nós. E talvez nessa noite o Espírito Santo de Deus está nos despertando, porque é nossa responsabilidade hoje criar o futuro de amanhã. Então nós precisamos quebrar essa barreira, nós precisamos romper esse ciclo, e talvez é em nós que vai romper. Eu vim de uma família onde eu sou a única evangélica, e eu falei, Senhor, a partir de mim, a minha descendência será diferente, eu preciso quebrar essa barreira. E talvez nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, é em você que vai quebrar esse ciclo. É em você que vai acabar essa maldição de pais que separam. É em você que vai acabar essa maldição de pessoas com autoestima baixa. É em você que vai acabar com essa maldição de crises de ansiedade, depressão, de doenças. É em você que o Espírito Santo de Deus está dizendo, a partir de aqui não terá mais. Aquilo que ficou para trás ficou, mas agora é uma nova história. E nós estamos aqui para construir essa nova história. Aleluia, Jesus. Nós precisamos quebrar essa maldição hereditária. Fala-se tanto em maldição hereditária. O que é maldição hereditária? É quando os filhos repetem os mesmos comportamentos, atitudes, atos ou situações que aconteceram na vida dos pais. Se o pai bebia, o filho bebe, o neto bebe, a geração vai bebendo, mas vai chegar num momento em que alguém vai quebrar essa maldição. E Deus, Ele quer libertar, Ele quer parar com isso. Então, os filhos, eles não vão repetir aquilo que os pais passaram. Porque nós estamos aqui para orientar e para dizer para eles, você não tem que carregar esse peso desse trauma que é meu. E é nós, igreja. É nós que precisamos fazer isso. Nós estamos construindo o futuro, a responsabilidade é nossa. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Coloca para nós, pastor, por favor. Nem tudo, igreja, precisa ser transmitido. Tem coisas que precisam morrer com você. Tem coisa que não tem que transferir. Vai morrer aqui, ó. Chegou em mim, parou. Deuteronômio 7:9. Aleluia, Jesus. O que a Bíblia vai dizer para nós? Eu achei interessante que Deus, ele é fiel. A Bíblia diz assim, ó, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Seja você o início dessa bênção. Seja você o rompimento daquela maldição negativa. E seja você o início dessa bênção. Porque eu oro lá em casa e falo, Senhor, a partir de mim, 1000 gerações, Senhor. A partir de mim, 1000 gerações. Pensa, nós vamos descansar no Senhor com tranquilidade. Porque 1000 gerações, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que promete e Ele faz. E aí você pode perguntar para mim assim, pastora, mas como que eu faço para resolver isso na minha casa? Como que eu faço para resolver os meus comportamentos? A partir de hoje, você não vai gritar mais, né? Igual um descontrolado, uma descontrolada. As coisas ali vai mudar. Precisa mudar. Porque nós estamos recebendo informações. Então, a gente não pega a palavra de Deus, escuta, coloca ela numa caixinha. Não, a gente põe em prática. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos orientando e falando, olha, na sua casa precisa ter mudança, porque se tiver manifestação de demônios lá, vai sair hoje, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar a partir de mudanças de comportamentos nossos. Então, o que eu tenho que fazer para mudar na minha casa, para mudar na minha vida, para mudar na minha família? 5 coisas. Primeira coisa, arrependimento. Arrependa daquilo que você já fez. Meu Deus, eu transferi isso para o meu filho ou para minha filha. A partir de hoje, eu não faço mais. Se cure. Se cure. Peça socorro, peça a Deus. Deus, me cura.
Eu preciso ser curada. Arrependimento. Arrependa do que fez. Segunda coisa, perdoe. Saia do passado. Perdoa a pessoa que te feriu, perdoa a pessoa que te magoou, perdoa a pessoa que fez algo negativo contra você, porque às vezes nós estamos guardando mágoas de pessoas que já morreram. E a gente está guardando essa mágoa, amargura. Às vezes a pessoa que te feriu está vivendo tranquilamente e nós estamos com o coração carregado de dores e mágoas e sofrimentos. Então peça perdão a Deus e perdoe essa pessoa. É fácil? Não é, mas é possível. Quando nós oramos, pedimos e falamos, Senhor, tem misericórdia. Terceiro, leitura bíblica. Porque quando nós lemos, a palavra liberta. Não tem como uma pessoa ser cheia da palavra de Deus, ser cheia da presença, buscar Deus e continuar da mesma forma. Porque a Bíblia diz para nós que a palavra ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós lemos a palavra, ela vai entrando dentro de nós e ela vai movendo, ela vai mexendo, ela vai limpando. E o propósito de Deus vai se cumprindo nas nossas vidas. Quarto, jejue. E quinto, ore. Nós precisamos arrepender, perdoar, ler a Bíblia, orar e jejuar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida. Mas nós não podemos fazer isso só dentro das igrejas. Porque eu sei que aqui dentro nós chamamos para oração e os irmãos oram. Mas nós temos 2 cultos por semana, uma célula e um círculo de oração. O restante é lá dentro da nossa casa. É lá dentro. É na minha casa que eu leio a Bíblia. É na minha casa que eu oro ao Senhor. É na minha casa que eu confesso. É na minha casa que eu chamo a presença do Senhor. É dentro da minha casa que eu quero a mudança. Aleluia. Então essa noite nós vamos fazer 2 orações aqui. Nós vamos fazer uma oração de arrependimento e confissão. Quando você confessa ao Senhor, Jesus, eu errei. Você precisa reconhecer que você deu espaço para o diabo entrar. Não, pastora, lá em casa não tem, eu não grito, nunca pratiquei nenhuma dessas coisas. Louvado seja Deus, você é santo, continue assim. Mas eu estou falando com quem ainda falha. Eu estou falando com quem ainda precisa de mudança. Se você não precisa, glória a Deus por isso. Permaneça firme no Senhor. Mas aquele que ainda grita, que dá má resposta, sabe? Aquele que é de mal do pai, de mal da mãe, de mal do irmão, deu uma marretada e não sei quem, deu uma má resposta e não sei quem. Eu estou falando com esses. Eu estou falando com aqueles que por algum motivo ainda mentiu, articulou, ainda tem falsidade. Eu estou falando com esses que precisa ser transformado ainda. Então nós vamos fazer uma oração de arrependimento e confissão. Jesus, eu gritei mesmo. Jesus, eu dei uma má resposta mesmo. Jesus, eu fiquei com raiva mesmo. Jesus, eu tenho discurso de ódio, sim, às vezes, mas eu quero que o Senhor limpe meu coração. Jesus, eu falei palavras pesadas, porque Jesus viu tudo. É só confissão, porque a Bíblia diz, confessai os seus pecados. É com o Senhor. Então essa oração é de arrependimento e de confissão, é você e Deus. E depois nós vamos fazer uma segunda oração. Essa oração é arrependimento, confissão e pedido de perdão. Ao mesmo tempo que você confessa, você se arrepende e você pede perdão para Deus, aquele único que pode te perdoar. Se tiver feito algo com alguém, peça perdão para esse alguém. Peça perdão ao Senhor. Essa é a primeira oração. E na segunda oração, nós vamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. Nós vamos libertar nossos filhos das palavras negativas lançadas, da herança negativa que nós lançamos sobre eles. Mas eles também vão orar para que essa maldição não perpetue na vida deles também, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de ouvir essa palavra, Pai. Agora nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, nos dê entendimento, nos dê, Senhor, o
condição, Senhor, nos dê, Senhor, estratégia para que nós possamos colocar, Pai, colocar em prática em nossas vidas, Pai. Que nós possamos realmente, Senhor, mudar no nosso comportamento, Pai, deixar de fazer aquilo que é errado e passar aqui a fazer aquilo que é certo, porque hoje quem não sabia o que era certo, aprendeu. Quem não sabia o que não podia fazer, hoje sabe. Então que isso possa estar em nossa mente, isso possa estar em nosso coração, e que nós possamos praticar dia a dia, para que a nossa vida venha a ser melhor na presença do Senhor, para que nós possamos viver realmente em santidade na presença do Senhor. Papai querido, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossa vida, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.